Olá, alunos da Educafit, um prazer estar aqui de novo com vocês. A partir desse momento agora, nós iniciaremos o nosso módulo, então, como nós dissemos, montagem e elaboração de séries. Vamos tratar aqui de 54 métodos diferentes de musculação. Como é que a gente vai fazer? Para que não fique uma coisa muito maçante, muito longa, nós vamos dividir esses 54 métodos em 9 blocos, ou seja, para cada bloco, para cada aula, nós veremos 6 métodos diferentes, tá? Assim não fica algo não muito antididático, nem muito maçante, fica mais fácil de ser assistido, compreendido e internalizado por vocês. Espero que assim a gente consiga atingir nossos objetivos com mais intensidade, tá bom? Lembrando que esses 54 métodos, obviamente, que a gente vai começar ali do primeiro, para que vocês tenham um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, como o próprio nome está dizendo. Os primeiros métodos são os métodos iniciais, os métodos mais simples, aqueles que se configuram praticamente como a matriz, a gênese de todos os outros métodos. E, obviamente, que lá, a partir do 20º método, a gente vai começar a ver alguns mais avançados, algumas dissidências, métodos que às vezes muita gente não conhece e por não conhecer acaba não utilizando, tá bom? Então vamos iniciar a partir desse primeiro método. Quando a gente fala em método, montagem e elaboração de método, né, o que significa isso? A musculação, ela nasceu de um certo empirismo, né, do próprio fisiculturismo, do próprio halterofilismo. O que a gente chama de empirismo? A gente sabe que no universo científico a gente classifica o conhecimento, né, de uma determinada área de duas maneiras. A gente chama de conhecimento empírico e conhecimento científico, certo? Conhecimento empírico, o que seria? É aquele conhecimento que não tem uma comprovação científica, que ainda não foi provado que aquilo é uma verdade absoluta, né? Já o conhecimento científico, sim, né? Ele já foi testado, foram feitas pesquisas, esses resultados foram publicados em periódicos de reconhecimento internacional e outras pesquisas foram feitas também no entorno disso, corroborando com esses resultados, ou seja, dizendo que a probabilidade daquilo ser correto é grande, né? A ciência da musculação é algo recente, porque a musculação, como eu citei para vocês, ela nasceu ali no chão de academia, né? Os fisiculturistas iam desenvolvendo suas metodologias de treinamento, tudo se iniciou ali na década de 40, década de 50, aquilo de acordo com que ia gerando algum tipo de resultado ou não, ia sendo difundido, os demais alunos, os demais atletas iam adotando aquilo como metodologia a ser utilizada. Hoje em dia, obviamente, que a musculação não funciona mais dessa forma, né? A musculação se tornou uma ciência amplamente investigada, amplamente estudada, sobretudo aí sustentada e balizada por alguns pilares, né, como a própria biomecânica, a própria cinesiologia, a própria anatomia, a própria fisiologia, né, que são ciências correlatas aí que corroboram com todo esse conhecimento, que dão todo esse suporte para hoje a musculação se tornar essa ciência, né, e ter toda essa validade, esse valor científico reconhecido mundialmente. E essas metodologias hoje em dia, não que elas não que isso seja um demérito, mas a maioria delas já não são mais desenvolvidas no chão de academia, né? São desenvolvidas por professores de educação física, renomados, técnicos, né, que estudam, que pesquisam e que publicam esses métodos e que tornam eles aí meios mais efetivos, certo? E aí a própria ciência da musculação criou essa metodologia, métodos de treinamento. Mas métodos de treinamento nada mais é do que aquilo que é quando a gente vai falar ou na sala de aula para vocês, na graduação ou na pós-graduação, ou até mesmo no dia a dia, no trabalho de vocês lá na academia, aquilo que o aluno chega para vocês e fala: professor, monta uma série para mim. Qual série é melhor eu fazer para emagrecer? Qual série é melhor eu fazer para hipertrofiar? Então, série é isso. Métodos de treinamento seria analogamente aquilo que a gente chama popularmente de série. Então, escolher um método, montar um método, seria escolher uma série, escolher uma metodologia, né? Por quê? Série é popularmente conhecida como método, e método a gente sabe que é o caminho que a gente opta para se chegar a um determinado objetivo. Então, se o aluno de vocês pediu
saúde, qualidade de vida, estética, hipertrofia, performance, seja lá qual for o objetivo desse aluno, existem métodos, existem metodologias, existem séries que vão viabilizar esse processo ou não, ou até vão atrapalhar. Se a gente quer chegar num determinado fim, num determinado objetivo, dependendo da metodologia, da estrada, do percurso que a gente toma, aquilo pode ser facilitado ou dificultado, ok? Então, toda vez que a gente falar em método, entendam analogamente como série, tá joia? E aí muito se pensa, né? Um outro questionamento, de quanto em quanto tempo eu devo trocar o treino do meu aluno, o método que ele está utilizando, a série que ele utiliza, né? E essa pergunta eu acho muito pertinente, porque até nós mesmos que somos da área, às vezes a gente executa uma determinada metodologia, ou seja, uma série, escolhe ali uma pirâmide, alguma coisa, e a gente gosta daquilo, entendeu? Ou até mesmo a gente ler um artigo, ouvir um vídeo no YouTube, ou assistir um curso, uma palestra, ouvir algum professor, algum docente falar que aquele método é o melhor que tem, é um dos melhores que tem, né? Então, na verdade, a gente não deve tomar dessa forma, nem tudo aquilo que é o melhor que tem, o mais efetivo, o mais eficaz, deve ser feito para o resto da vida, né? A gente sabe muito bem que o organismo humano, ele trabalha de maneira geral com homeostase. A homeostase a gente sabe que é um termo fisiológico, e que significa estado de equilíbrio, né? Então, mesmo que a gente escolha uma metodologia para hipertrofia, para queimar gordura, para qualidade de vida, para um determinado objetivo qualquer, o organismo, mesmo que eu esteja utilizando aquela melhor metodologia, entre aspas, o organismo tende a se acostumar com aquilo, ele tende a criar uma homeostase. No início, quando a gente implanta aquela metodologia nova, ele sente, ele reage mais rapidamente, justamente porque em função da metodologia anterior houve uma quebra de homeostase, né? Houve uma quebra desse estado de equilíbrio, ou seja, houve uma quebra daquilo que ele estava acostumado a fazer sempre. Mas isso então implica dizer que mesmo que eu escolha uma coisa boa, uma coisa efetiva, uma coisa cientificamente comprovada como boa, sei lá, vamos citar um exemplo aqui, que uma pirâmide é uma excelente metodologia para hipertrofia. Sim, a gente está dizendo que sim. Muitos dados científicos corroboram com isso. Mas isso não significa dizer que eu devo passar a vida fazendo pirâmide, ou devo fazer que os meus alunos passem a vida fazendo pirâmide, porque ela é a melhor metodologia, ou porque ela é considerada uma das melhores metodologias. Nem estou dizendo particularmente nada em cima da pirâmide, tá? Estou só dizendo que estou usando ela como exemplo, como analogia, tá? Porque o organismo nosso, ele vai justamente se acomodar, mesmo sendo o melhor método escolhido, mesmo eu tendo o melhor aparelho para aquele, o melhor equipamento para aquela musculatura, mesmo escolhendo o melhor número de repetições, mesmo escolhendo a carga ideal, mesmo escolhendo o melhor plano de contração, mesmo escolhendo a melhor cadeia cinética, mesmo escolhendo o melhor tipo de alavanca, se a gente não trocar isso periodicamente, o organismo vai entrar em homeostase e vai deixar de responder tão bem quanto deveria responder. Então a gente tem que estar trocando a metodologia, trocando o treino, trocando a série sempre, trocando os aparelhos. Quer dizer, é a mesma coisa que a gente fala, determinado aparelho é o melhor que tem para determinado músculo. Sim. E o outro nem é tão bom assim. Sim, também. A gente também tem que trocar esses equipamentos. Porque cada aparelho, ele exige ali um determinado nível de contração das unidades motoras, num determinado plano, num determinado eixo, né? Um determinado percentual de recrutamento de fibras musculares, e aí fica naquilo. Na verdade, a gente sempre vai ter um plano, um eixo, uma cadeia cinética diferente, uma quantidade de fibras musculares que só vão ser recrutadas em determinados ângulos, em determinados planos de contração. O que significa dizer aquilo que eu estou falando desde o início, a gente tem que mudar tudo, entendam essa palavra principalmente, tem que mudar tudo sempre. Então eu devo mudar o treino do meu aluno, pensando em mudar a série, que é a metodologia, pensando em mudar os equipamentos, os aparelhos, usar equipamentos de cadeia cinética fechada, de cadeia cinética aberta, de cadeia cinética mista, que é um outro tema que a gente vai tratar depois
num outro módulo, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de biomecânica e trocar tudo, fazer movimentos com peso livre, com barra, com cabo, com equipamento, então, porque tudo isso vai estar sempre evitando que o organismo crie essa homeostase e se acostume. Vou dizer uma coisa para vocês, né? É fundamental que isso aconteça. E qual seria o mínimo? Né? A gente tem que entender essa metodologia, essa série que a gente escolheu, como se ela fosse um remédio. Também não devo ficar trocando o treino do meu aluno. Quando eu falar em trocar o treino, é tudo. Trocar o treino significa trocar a série, a metodologia, trocar os equipamentos, trocar o peso, trocar o número de repetições, trocar cadeia cinética, trocar plano de contração, trocar eixo, trocar tudo. Então, trocar o treino é uma coisa ampla. A gente também não deve ficar trocando, como eu comecei a mencionar, toda semana, né? Ou fazer cada dia um treino diferente. Porque a gente tem que entender que essa metodologia, essa série que a gente escolheu, ela funciona no organismo da gente como se fosse um remédio. Né? Como se a gente tivesse um mal, tivesse com algum problema no organismo e a gente estivesse tomando um remédio para curar aquilo. A gente pode também fazer uma analogia para vocês entenderem como a gente tivesse com uma inflamação no joelho, um processo inflamatório. Vários tratamentos seriam possíveis, o tratamento ideal seria eu tomar um anti-inflamatório. Mas se eu começar a tomar ali, logo no primeiro dia, 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas, no primeiro dia eu já sinto uma melhora, no segundo melhora mais ainda, no terceiro quase desaparece, no quarto parece que parou de doer, aí eu interrompo, eu deixo de tomar aquele remédio, na verdade aquele remédio não foi tomado dentro do período que o médico prescreveu. Então, na verdade, ele deu uma melhorada naquele processo inflamatório, mas ele está ali escondidinho, pequenininho, ele só deu uma atenuada. Muito provavelmente, por eu ter interrompido o tratamento, aquele processo inflamatório vai voltar de novo, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente também deve imaginar que a troca do treino também é a mesma maneira. Se eu trocar rápido demais, eu não dou tempo para que o remédio faça efeito, o remédio entre aspas. O remédio é aquilo que o nosso aluno, o problema que o nosso aluno trouxe para a gente, né? E que a gente está tentando resolver, ok? E então a gente deve prezar por isso, no mínimo 4 semanas, sem que variáveis interfiram. O que é isso? A gente também tem que entender que nós temos vários tipos de alunos, né? Nós temos aquele tipo de aluno que vem direitinho, não falta, segue direitinho a rotina e a programação que vocês montaram, né? Então, pelo menos 4 semanas, porque cientificamente já está comprovado que se eu troco rápido demais, todo o benefício daquele remédio, daquele treino, daquela metodologia que eu escolhi, vai acabar não fazendo o efeito desejado. Lógico que vai fazer algum efeito, mas ele vai ter um efeito optimizado, um efeito melhor, um efeito mais completo, mais sistêmico, desde que eu fique no mínimo 4 semanas. E também, voltando à analogia do anti-inflamatório, eu não devo interromper a tomada do anti-inflamatório muito rápida e também não devo ficar tomando o anti-inflamatório pro resto da vida, senão ele sara a minha inflamação do joelho e me arruma um outro problema de rim, de estômago, uma gastrite, uma úlcera, não é isso? Se eu ficar tomando aquele anti-inflamatório também 1 mês, 40, 50, 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu vou sarar do joelho e vou acabar tendo um outro problema de saúde. Então, o treino, a metodologia é a mesma coisa. No mínimo 4 semanas, mas se eu prolongar demais, eu acabo fazendo com que o organismo entre em homeostase, ok? Então, o máximo de 8 semanas. Então, a gente não deve trocar antes de 4 semanas, aproximadamente 1 mês, está ali sem que variáveis interfiram, sem que esse aluno viaje, fique doente, falte, né? E também no máximo em 8 semanas, quando variáveis não interferem, também que ele não tenha viajado. Se ele faltou alguns treinos, às vezes é necessário você prorrogar um pouquinho, então também não é problema nenhum eu fazer 9 semanas, 10 semanas, 11 semanas, se o meu aluno teve alguma intercorrência ali, pessoal, profissional ou de saúde e não pôde comparecer toda aquela programação, toda a periodização que você propôs e traçou com ele, ok? E o ideal, então, ali, quando não tem nenhuma intercorrência, nenhuma variável interferiu, é eu trocar de 6 em 6 semanas. Então, olha quanto isso é importante. E se a gente fizer essa pergunta, quantos de nós, quantos de vocês costumam trocar o treino dos alunos de vocês de 6 em 6 semanas? Ou seja, isso vai dar 1 mês e meio
Então, no máximo ali 1 mês e meio, você se torna obrigado a mexer em tudo, né? Em mexer na metodologia, trocar os aparelhos, trocar a série, trocar tudo aquilo que a gente mencionou, justamente para viabilizar que o organismo não entre em homeostase, tá bom? Vamos ao primeiro método. Vocês vão achar esse método mais tranquilo, até quase que redundante, mas, como eu mencionei para vocês, é a partir desses iniciais que as outras dissidências foram se transformando e foram sendo pensadas. O primeiro método é esse, tradicionalmente conhecido como método positivo-negativo, né? Que na verdade todo mundo treina nessa metodologia. O problema é, todo mundo treina, mas entender que é possível treinar de outra maneira. Nem tudo precisa ser positivo-negativo, positivo-negativo. Então, o método tradicional de execução de movimentos, não é isso? Então, fase positiva, fase negativa, aquilo que a gente chama de fase concêntrica e fase excêntrica, né? A fase concêntrica, ela se inicia a partir da posição inicial do movimento, né? E a fase excêntrica ou negativa a partir da posição final do movimento. Então, concêntrica e excêntrica, ambos executados sempre de forma completa, certo? Sem nenhum aviltamento aí dos braços de biomecânica e das formas de execução. Tá? Então, essa metodologia mais básica, essa seria a matriz de todas as outras, seria a gênese de todas as outras metodologias, e vocês vão entender que agora, a partir disso, existem uma variabilidade enorme de métodos que podem ser dissidências, que podem ser variações desse primeiro processo, né? Um segundo é o chamado método positivo. Então, é isso que vocês já vão entender agora. Quando a força é realizada somente na fase concêntrica. Aí você vai ficar pensando, então eu vou trabalhar só na fase concêntrica, ou seja, só na hora que o músculo contrai. É possível fazer isso? Obviamente que algumas metodologias demandam algum maior cuidado, alguma maior atenção, né? E obviamente que demandam um acompanhamento. A gente está imaginando tudo isso que o aluno de vocês está treinando com vocês, treinando com uma atenção individualizada, treinando com um personal, né? Então, lá na fase excêntrica, não deverá existir tensão, deve ser neutralizada pelo treinador. Obviamente que ele não vai conseguir neutralizar 100% dessa contração excêntrica, né, dessa tensão, mas ele deve ajudar, ele deve permitir, você deve permitir que seu aluno faça um movimento sozinho na fase concêntrica e depois você vai oferecer uma ajuda a máxima possível para neutralizar o máximo possível no momento da fase excêntrica. Então, no movimento que está ilustrado ali seria uma rosca Scott, né, feita de maneira unilateral, ou seja, com um braço só e também realizada no cabo. O aluno deveria executar a puxada da flexão do cotovelo sozinho e depois, no momento de executar a extensão do cotovelo, ou seja, a fase excêntrica, você deveria colocar a mão no cabo, colocar a mão ali no estribo, ou colocar a mão no antebraço ou no punho dele e oferecer ajuda, neutralizar a tração do cabo. Então, fazer com que o músculo dele contraia o mínimo possível durante a fase excêntrica. Aí você vai pensar, para isso, então, eu devo utilizar, não vai ficar mais fácil fazer? Se ele vai fazer só a concêntrica e eu, como treinador, vou fazer a excêntrica para ele, isso não vai ficar mais fácil? Vai sim. Então, a gente já pensa em utilizar, no mínimo, cargas superiores a 85% de um RM, de uma repetição máxima. Então, você não vai utilizar a carga tradicional de treino dele ali. Se ele não, ali numa rosca Scott ali unilateral, com o cabo, se ele fazia ali com 3, 4 barrinhas ali no crossover, por exemplo, você vai pensar em colocar 4, 5 barrinhas. Você vai sobrecarregar. Justamente porque como você está quebrando o movimento, você está proporcionando para ele só metade do trabalho, ou seja, só o trabalho na fase concêntrica, a fase excêntrica, você vai ter que ter uma carga superior para poder fazer com que ele tenha um desgaste. Mas isso não vai ficar mais fácil? Isso é uma metodologia diferente, que visa quebrar a homeostase de treinamento e faz com que só na fase concêntrica, realizada de forma sobrecarregada, com cargas superiores, próximo do máximo, que o músculo vá utilizar unidades motoras que no método tradicional, concêntrico, excêntrico, positivo, negativo, talvez não recrutasse. Tá? Isso porque também, pessoal, existe um terceiro método,
um método negativo. Então, eu acho que todo mundo conhece também, quando é ao contrário do outro, quando a força é realizada somente na fase excêntrica, ou seja, na descida, na hora de fazer o relaxamento, né? Na concêntrica não deverá existir tensão, ou, igualzinho ao método anterior, deverá ser neutralizada pelo treinador. Ou seja, se a gente pensar ali na ilustração que está ali em cima, né? Numa cadeira extensora de joelhos, você vai ajudar o seu aluno ou sua aluna a fazer o movimento na fase concêntrica, na hora de subir, né? Na hora de estender os joelhos, você vai tracionar o movimento com ele, e na hora de fazer a descida, você vai deixar ele fazer isso sozinho, de maneira segurando ali, não fazendo isso tão rápido, né? Então você vai, para isso, também seguir a mesma orientação do método anterior. Você não está quebrando, isso não vai tornar a execução mais fácil, não é metade do trabalho. Geralmente o trabalho não implicaria em fazer concêntrico, excêntrico, de joelho, concêntrico, excêntrico. Se você está fazendo só o excêntrico, isso, entre aspas, está, de alguma maneira, facilitando metade do trabalho. Ele não precisa levantar e precisa só descer. Então, obviamente, que você também tem que sobrecarregar. Você também vai trabalhar com cargas submáximas e o máximo possível próximo da máxima. Então, 85%, 90%, 95%, ou às vezes até próximo do 100% de um RM, tá ok? Justamente porque esse movimento vai estar facilitado. E aí, isso aí é legal? Isso aí é importante? Quando a gente, para poder responder essa pergunta, a gente fica, qual fase é mais importante? A fase concêntrica ou a fase excêntrica? Ou as duas são iguais, ou tanto faz, não tem nenhuma diferença disso. Eu não sei se todo mundo sabe, mas é óbvio, né, que a fase mais importante da musculação é a fase excêntrica. Ou seja, aquilo que a gente chama de relaxamento, né? A partir da posição final para a posição inicial. Então, voltando lá na extensora, a partir dessa posição, até com que ela flexione os dois joelhos, ok? Por quê, pessoal? Todos os estudos, todos mostram o porquê dessa fase ser a mais importante. Porque é nesse momento que existe aquilo que a gente chama de derramamento sarcoplasmático. O que é isso? Na verdade, toda vez que a gente faz um exercício, sobretudo a musculação, a gente vai, entre aspas, causar danos aos músculos, danos às fibras musculares. E esses danos que eu estou citando, esses danos não são nem entre aspas, são danos mesmo, são microlesões, muito parecida com a lesão muscular que a gente tem. Quando a gente vai jogar bola, quando a gente vai fazer um movimento em alguma amplitude, ou vai fazer algum movimento na musculação, que a gente se machuca e lesiona o músculo, né? Então, na verdade, é uma coisa muito parecida, só que ao invés de ser uma macrolesão, de lesionar o músculo como um todo, ele vai fazer pequenas fissuras, pequenas lesões na fibra muscular. E aí, na verdade, é isso que a gente procura. Então, entre aspas, treinar significa machucar o músculo, literalmente. Então, causar danos a ele. Então, toda vez que a fibra muscular ela é lesionada, existe o derramamento do sarcoplasma. Por isso que eu citei o nome derramamento sarcoplasmático. Porque a fibra muscular ela é uma célula, como todas as outras, né? Uma célula comum tem ali membrana, citoplasma, núcleo. O citoplasma é justamente o plasma da célula. Cito é célula, plasma é o conteúdo líquido. É o conteúdo do interior dessa célula. Então, citoplasma, o conteúdo líquido da célula. Já a fibra muscular, ela se diferencia de uma célula comum basicamente só nas suas funções e na sua forma. De maneira geral, uma célula comum tem um formato ali ovoide, né? Parece uma balinha soft, uma moeda, né? Já a fibra muscular tem uma forma de bastonete, mas os componentes são basicamente os mesmos. Ela também tem núcleo, também tem membrana celular e também tem citoplasma, igualzinho. Só que para diferenciar o plasma de uma célula comum e o plasma de uma fibra muscular ou de uma célula muscular, a gente dá um nome ao invés de citoplasma, o plasma da célula, a gente dá o nome de sarcoplasma. Por quê? O plasma é o conteúdo líquido de qualquer célula. E sarco vem do latim, que significa carne, que remete a músculo, entendeu? Então, sarcoplasma é todo o conteúdo que existe dentro de uma fibra muscular, dentro de uma célula muscular. Ali estão presentes
gordura, proteína, ATP, CP, oxigênio, tudo aquilo que existe de bom dentro de uma célula, dentro de uma fibra muscular. Ou seja, treinar, então, fazer musculação, entre aspas, seria algo negativo na fibra muscular, que a gente vai lá e causa um dano nela, né? Machuca ela e, inclusive, faz com que ela perca tudo aquilo que tem de bom dentro dela, né? A grande vantagem, que vocês já devem ter estudado isso tanto em fisiologia como em treinamento, é que o organismo recupera, né? Quando a gente perde, a gente chama isso de catabolismo, e depois o organismo tende a recuperar tudo isso na mesma intensidade, isso é chamado de anabolismo, que é a recuperação, e o organismo, já na tentativa de fazer uma adaptação e se preparar para um novo estímulo, né, uma nova lesão, ele supercompensa. Então a gente chama de supercompensação. Então vamos supor, vou dar um número aqui, vamos supor que a gente perdesse 10, de conteúdo sarcoplasmático, o organismo ia recuperar 10 mais um pouquinho, 11, né? E aí que está o legal. Então a gente tem que ferir, a gente tem que machucar, a gente tem que causar o dano na célula, que ela perca, que ela recupere e cause a supercompensação. Porque se ela perder 10, recuperar 10 e mais um pouquinho, 11, a gente tem que pensar que esse 11 não cabe lá, porque só cabia 10. Então a célula tem que hipertrofiar um pouquinho para caber um pouquinho mais. E isso aí está todo o ganho, toda a adaptação que o exercício de maneira geral proporciona, sobretudo o exercício resistido, né? A musculação. Então daí está aquela expressão, no pain, no gain. Na verdade a gente traduziu isso do inglês como sem dor, sem ganho, né? Mas isso foi cunhado lá nos Estados Unidos para justamente mostrar que sem danos, sem eu machucar, entre aspas, a minha fibra muscular, né, eu não vou conseguir nada. Então não adianta eu treinar de uma maneira que eu não cause danos às minhas fibras musculares. Lógico que eu não posso proporcionar grandes danos, grandes lesões, senão a minha fibra também vai sofrer e pode até acontecer uma macro lesão. Tudo isso para dizer, então, que das duas fases, a concêntrica, a fase positiva, e a fase excêntrica, a fase negativa, de todos os movimentos em musculação, a fase excêntrica, a hora que eu desço no supino, a hora que eu estendo o meu braço numa rosca, a hora que eu flexiono o meu joelho num agachamento, é a fase mais importante de todas, porque é ela aquela que provoca maiores lesões, maiores danos nas fibras musculares, que é aquilo que eu estou em busca, aquilo que eu estou procurando, vocês entenderam? E às vezes a gente meio que desconsidera, se preocupa muito com a fase concêntrica, a parte da contração, e esquece essa parte do relaxamento, da fase excêntrica dos movimentos em musculação, tá bom? Então, para que isso fique bem claro. Então, isso justifica que a gente faça um método onde eu preconize só a fase excêntrica do movimento, sobretudo com bastante carga, tá bom? Um quarto método, chamado de método positivo e negativo parciais, quando as duas fases do movimento são encurtadas. Aí você pode perguntar, Zé Du, mas fazer movimento incompleto, fazer movimento encurtado, a gente ouve todo mundo falar em prioridade biomecânica, em braço de alavanca, e fazer o movimento da maneira mais correta e mais eficiente possível. É lógico, isso está super certo, né? Mas desde que você faça dessa maneira consciente, desde que isso seja um objetivo. Então, movimentos encurtados na musculação, a não ser que você esteja fazendo ele inconscientemente, ou seja, só para poder pegar um peso maior, só para poder mostrar uma carga maior, ele pode ser desejado sim. Ele pode ser, inclusive, fazer parte de uma metodologia de treinamento. Então tá lá, ó. Movimentos encurtados não são de tudo indesejáveis, quando realizados dentro de um objetivo, dentro de uma consciência, pois eles provocam o encurtamento dos músculos e o recrutamento de unidades motoras inativas, entendeu? Agora é óbvio, igualzinho aos 3 métodos anteriores, eu de alguma maneira não estou facilitando no método 2 e 3, o método positivo e o negativo, eu não estava cortando metade do trabalho, deixava o aluno fazer o positivo e eu ajudava no negativo, ou deixava o aluno fazer o negativo e eu ajudava no positivo. Então, nesse método aqui, como eu também vou fazer um movimento parcial, um movimento que a gente chama lá no chão de academia de movimento roubado, né? Obviamente que eu também, então, vou ter que utilizar mais cargas, né? Desde que eu não faça alavancas desnecessárias, desde que eu não provoque o acionamento aí de grupos musculares adicionais,
adicionais, que possam até provocar alguma lesão na coluna, nos ombros, nos cotovelos e joelhos dos meus alunos. Mas, de maneira geral, fazer movimentos encurtados, desde que não para o resto da vida, e desde que feitos de maneira consciente, e desde que eles não se tornem cultural, ou seja, que eu acabe internalizando aquilo, sempre treinando de maneira encurtada, aí sim se torna uma metodologia equivocada, errada, mas desde que o treinador, desde que o personal trainer esteja fazendo isso de uma maneira consciente, isso de tudo é bem-vindo sim, né? Eu ficar ali 6 semanas com cargas mais altas e fazendo movimentos mais curtos, né? Eu acabei de falar para vocês que às vezes a gente nem prioriza o movimento de descida no supino, de descida numa rosca direta, ou de descida no agachamento, que são movimentos mais importantes, que as fases excêntricas são aquelas que causam microlesões. Eu acabei de dizer isso para vocês. Mas isso não significa dizer que eu nunca possa fazer movimentos encurtados, desde que eu tenha isso programado dentro de uma periodização, desde que eu tenha isso já estipulado dentro de uma metodologia que eu estou trabalhando ali. Outra metodologia, método positivo parcial e negativo completo. Parecido com aquele método 2 e 3, vamos entender um pouquinho da diferença. O positivo realizado passivamente, então você já não vai mais tentar tirar toda a ajuda do seu aluno, como era no método 2. Então é com ajuda pouca, parcial. Você vai fazer com que a parte positiva, a fase concêntrica, você ajude, e a fase negativa, excêntrica, ele faça sozinha e o mais completo possível. E ao mesmo tempo você vai permitir que na fase concêntrica ele quebre um pouquinho ali do movimento dos braços de alavanca, tá? Já na fase negativa, lá, ativamente, sem ajuda nenhuma. Lá no método 2 e 3, você ia oferecer um máximo de aviltamento da carga. Você ia neutralizar o máximo possível, ou da fase concêntrica ou da fase excêntrica. Aqui é o contrário. Você vai dar só uma ajuda, você vai neutralizar ali 25%, 30%. E vai permitir que a fase positiva não seja realizada completamente em termos de ângulo de contração. Já a negativa, ele vai fazer sozinho e num ângulo e num plano de contração completo, ok? Utilizar sempre cargas próximos do máximo e do submáximo. E o sexto método de hoje, um método contrário, positivo completo, negativo parcial. Ah, você já não falou que o negativo é o mais importante? Lógico, mas nem aquilo que eu falei, nem que eu tenho o melhor remédio eu vou tomar ele por resto da vida, né? Então o método positivo completo é o antagônico do método 5, né? O positivo completo ativamente, realizado sem nenhum tipo de ajuda, ele vai fazer sozinho e executar da melhor maneira, biomecanicamente falando, possível, e já o método negativo, passivamente, com ajuda, mas não como lá no método 3, que você ia neutralizar o máximo possível da carga dele. Você vai tirar ali, como eu mencionei, 25, 30% dessa fase só. Então, positivo realizado sem ajuda, negativo ajudado passivamente com pouca ajuda. Obviamente, como eu estou facilitando, utilizar cargas acima de 85% ou de 1 RM. Estamos entrando aí quase meia hora dessa primeira aula. Obviamente, eu falei para vocês lá no comecinho que vocês tenham um pouquinho de paciência, né? Essas são as primeiras metodologias, as metodologias mais básicas, muitos já deviam conhecer. Nós vamos falar de 54, falando só de 6, tá bom? E agora vocês vão ver que a partir desses novos métodos mais complexos, mais estranhos para alguns, mais sistêmicos, vão aparecer e a gente vai discutindo. Queria deixar para vocês aqui, caso apareça alguma dúvida, ok? Vocês podem fazer contato comigo, tanto direto no meu e-mail, no prof.zedu@usp.br, se quiserem me seguir lá também no Instagram, prof_zé_du, e lá no Facebook está José Eduardo de Oliveira Zedu, se quiser seguir, para a gente poder manter um contato aí, sobretudo para poder tirar as dúvidas de vocês, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado esse primeiro contato nosso, essas primeiras 6 metodologias, e vão embora, e daqui para frente vocês vão ver que as aulas vão ficar cada vez mais intensas, cada vez mais sistêmicas, e vocês tenho certeza que vocês vão aproveitar ao máximo. Estou disponível para vocês, qualquer coisa é só me procurar, falou? A partir da próxima aula, então, a partir do 7º método. Tá? Um abraço, um beijo em todos, muito obrigado.